Olá pessoal do estúdio da TV Unesp, aqui em Bauru para toda a cidade e também pela internet. Começa agora o programa Fórum. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. A televisão matou a janela. Nelson Rodrigues escreveu essa frase em uma de suas crônicas, se referindo ao poder de atração desse aparelho. Isso no ano de 1967. O que ele diria então se conhecesse a TV digital? Alta qualidade de som e imagem, recepção em celulares e tablets onde quer que você esteja e interatividade no controle remoto. A TV digital oferece um mundo de possibilidades. Mas essa tecnologia ainda não está disponível para todos. Para falar sobre o Sistema Brasileiro de TV Digital, o Fórum recebe o assessor especial da Casa Civil para Políticas Públicas de Comunicação, André Barbosa Filho. André, muito obrigado pela sua visita e por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço, um abraço para vocês. Estou impressionado aqui com a TV Unesp. Espero que vocês sejam muito felizes nesse empreendimento. Estou à disposição de vocês. O Fórum conta hoje com a participação de alunos do programa de mestrado em TV Digital da Unesp. Eles acompanham a gravação e vão nos mandar perguntas pelo chat. Você pode participar das nossas próximas edições acessando o nosso site www.tv.unesp.br. Em dezembro, a TV Digital completa 4 anos no Brasil. O sistema foi lançado em São Paulo em 2007. Hoje, quase metade da população tem disponível em sua cidade pelo menos um canal digital. 47% de cobertura nós temos no Brasil. André, a implantação do sistema de televisão digital no Brasil está dentro da expectativa? De certa forma, sim. Quer dizer, se você imaginar o que aconteceu nos outros países às vezes com mais capacidade econômica, por exemplo, os Estados Unidos, a Alemanha, o próprio Japão, houve alguns atrasos também. E isso é motivado não apenas pelo aspecto da própria modificação em si, mas é uma nova tecnologia de qualquer maneira, né? A TV digital, ela permite que você tenha uma série de novos valores agregados à própria televisão, mas mais do que isso, você precisa mudar de equipamento em alguns casos. Isso demanda não apenas o exercício e o esforço do telespectador, mas de toda a indústria, de todo um processo do próprio radiodifusor, com antenas, transmissores, estúdios, como vocês aqui estão fazendo também o mesmo esforço. Então isso tudo demanda cumprimento de cronogramas que nem sempre são exatamente aquilo que nós imaginávamos. Por exemplo, a Inglaterra acabou de adiar em mais um ano, ficou para 2012 o seu switch off, o seu apagão analógico. Os Estados Unidos o fez por 2 vezes, a Europa fez várias vezes, fez por setores. Por exemplo, a Espanha fez por departamentos, Portugal está fazendo também por departamentos, só vai terminar em 2012. A nossa intenção, e o próprio ministro Paulo Bernardo disse há pouco tempo, a semana passada, que nós vamos estar aptos em 2016. É possível que essa afirmação esteja de acordo com os grandes eventos que nós temos pela frente, Copa do Mundo e Olimpíadas, e no sentido de tranquilizar a população de que haverá o sinal disponível para que todas as pessoas possam acompanhar esses eventos em alta definição, com qualidade, com interatividade, tudo isso. Então, eu tenho a impressão que nós vamos lutar para cumprir o cronograma, sim. Você diria que, deixa eu só aproveitar o gancho aqui, William, essa transição, André, do analógico para o digital é a mais complexa que a TV já enfrentou na história aqui no Brasil? Acho que sim, mais do que aquela que aconteceu na década de 70, no início da década de 70, quando nós escolhemos o padrão de TV a cores. Mas a gente viu que nós tínhamos aí 2 grandes caminhos a trilhar. Primeiro, a qualidade japonesa era indiscutivelmente melhor do que os outros. Permitia que a televisão tivesse a possibilidade de transmitir de graça, ou seja, sem passar pelas linhas telefônicas, para outras plataformas como televisões portáteis e para celulares. Então você pode usar o celular sempre, como basta um celular que tenha essa possibilidade, com uma anteninha, e aí você está recebendo, como você tem uma câmera no celular, como você tem o rádio no celular, você também tem a televisão, sem passar pela linha telefônica, sem pagar pelo uso. Então, são valores que são importantes para dar para essa decisão, e hoje todo mundo tomou a decisão que o Brasil tomou, nós fizemos um esforço, esse esforço deu resultado. Hoje 13 países do mundo já adotam o sistema de televisão digital.
Nós temos aqui uma questão que está chegando pelo chat, William. Isso, na verdade, Tyson, nós temos aqui trocar a pergunta do chat por uma notícia de um site. Nós temos aqui uma matéria do portal Terra, André, que comenta sobre a implantação do sistema digital de TV digital no Japão, que usa o mesmo sistema que nós, né? Eles começaram a implantação lá em 2003 e devem finalizar somente no comecinho de 2012. Aqui no Brasil nós começamos em 2007 e devemos finalizar só em 2016. Dá um período de anos muito semelhante, só que o Japão é muito menor do que o Brasil. É uma escolha muito ousada do nosso país querer implantar num país tão grande no mesmo prazo? Nesse sentido, sim. Eu acho que é um desafio muito forte, muito importante. Mas o Japão é muito organizado, né? Tem essa vantagem. Nós tivemos agora no Japão, um grupo brasileiro foi lá assistir o dia do apagão, que foi agora a questão de um mês atrás, e eles fizeram coisas incríveis. Por exemplo, em algumas áreas, chegaram aos detalhes e em algumas áreas de baixada, como a gente fala, chegaram a ter as antenas menores, que são chamadas gap fillers, são antenas que retransmitem o sinal em áreas onde você tem sombra, onde você não tem a transmissão correta. E aquela área, eles não usaram radiodifusão, eles usaram cabo de fibra ótica para chegar à casa das pessoas. São pequenas regiões, pequenas situações, mas eles hoje têm a cobertura de 100% em todo o país. Mais importante, lá é obrigado qualquer plataforma digital a carregar o sinal aberto da TV aberta. Ou seja, a gratuidade do serviço é universal no Japão. Coisa que o Brasil está complicando, porque a gente não sabe, indo com esse grande esforço agora, muitas pessoas pensam em utilizar IP, trabalhar pela web, televisão na web, televisão por IP, redes sociais, que é essa maravilha que é a internet, indiscutível, né? A possibilidade da manifestação individual das pessoas que a televisão não permitia. A televisão você recebe, mas você tinha pouca oportunidade de interagir. Com a possibilidade da interatividade na televisão, haverá esta possibilidade, mas não será igual à internet. André, vou pedir só um instante para você, que nós vamos fazer agora o intervalo e daqui a pouco vamos falar exatamente sobre interatividade. E sobre a TV digital, a nossa emissora aqui, a TV Unesp, ela já possui os equipamentos todos do sistema digital. Inicialmente as transmissões são em caráter analógico, mas a previsão aqui em breve ela passe também a transmitir totalmente em digital. Continue com a gente, nós vamos agora ao intervalo e daqui a pouco voltamos. Até já! Estamos de volta com o programa Fórum, recebendo o assessor especial da Casa Civil, André Barbosa Filho, e vamos falar sobre interatividade. André, a interatividade não é que seria a troca de informações do telespectador com os produtores, né? Não só apenas aquele consumidor passivo que recebe as informações, ela ainda não é uma realidade para a maioria dos brasileiros, né, dos telespectadores. Qual é a sua análise, o porquê disso e quais seriam as aplicações da interatividade quando ela estiver plenamente instalada? Bom, a primeira coisa a dizer, e com muita serenidade, é que a interatividade na televisão não é a mesma coisa que a interatividade na internet. Por quê? Porque a interatividade na internet, ela parte do princípio de que a internet é um sistema bidirecional, por natureza, ponto a ponto. Ou seja, eu falo e eu recebo informações, é como o telefone. Todas as relações da estrutura telefônica, da estrutura de telecomunicações, ela indica uma bidirecionalidade. Então, são duas mãos, uma que vai e outra que recebe. A televisão não, a televisão você recebe em casa aquele programa pronto, produzido pela uma emissora, e você assiste de maneira passiva, como você mesmo disse. O que nós estamos querendo fazer é exatamente usar um pouco da bidirecionalidade das telecomunicações junto com a televisão, tornando-a interativa. Isso pode ser feito via celular, pode ser feito via telefonia fixa, pode ser feito via satélite, pode ser feito via internet. Eu acho que, inclusive, é a melhor maneira de se fazer isso. Tá? Mesmo assim, essa interatividade não será a mesma da internet, mas ela terá usos espetaculares. Por exemplo, ninguém duvida que a televisão tem características que a internet não tem. Um exemplo disso, quem é que vai transmitir a Copa do Mundo?
Quem vai transmitir a Olimpíada? Quem é que vai gerar esses grandes eventos? É a televisão. Por quê? Porque a televisão não só tem o know-how dos grandes eventos, 30 e tantas câmeras transmitindo ao mesmo tempo, com switchers, toda uma estrutura, pessoas trabalhando, para fazer com que a geração dessa imagem chegue de maneira simultânea a milhões de pessoas. Aí a internet pode copiar. Por exemplo, o YouTube, você pode pegar aquela imagem que está saindo ali do canal da TV Globo, TV Record, TV Bandeirantes, TV Educativa, tá? E botar isso na internet e pronto. Mas não é a internet que está gerando. Por quê? Porque a internet ainda não tem empresas que têm essa estrutura aqui de produção, no futuro provavelmente terá, mas principalmente a infraestrutura de banda larga não permite a simultaneidade do sinal transmitido de maneira local ou transmitida de maneira original, básica, para milhares de pessoas. Vamos procurar traduzir isso de uma maneira um pouco mais simples. Eu quero imaginar que eu estou num jogo de futebol da seleção brasileira na abertura da Copa do Mundo. Se eu tenho a exclusividade e sou um site da internet, eu não vou conseguir transmitir isso para bilhões de pessoas. Por quê? Porque na medida em que eu junto todas as pessoas ao mesmo tempo entrando no meu site da internet para assistir o jogo, eu derrubo o site. Congestiona. Congestiona, o compartilhamento não é permitido. Ainda não se tem uma estrutura de condensação, não tem ainda uma compactação que permita esta simultaneidade. E isso é feito de maneira natural pela radiodifusão, pelo ar, porque você tem o sinal no ar e você basta ter uma antena para você receber. O compartilhamento não se dá no transporte, se dá na recepção. Então essa diferença é fundamental. Além do que também as transmissões ao vivo. A internet nasce, as redes sociais nascem não apenas para a troca de informações e o troca de chat, mas também para ter informações que a gente chama por demanda, on demand, ou seja, que estejam numa memória, num storage, no qual você pode acessar a qualquer momento. Aproveitando o que você estava dizendo sobre essas possibilidades, por exemplo, de marcar uma consulta, de você fazer alguns serviços pela internet, pela TV digital, ela precisaria de um canal de retorno, que seria um canal pelo qual o telespectador pudesse enviar essas informações, né? A gente tem uma matéria aqui do site de tecnologia Meio-Bit que comenta que atualmente a gente só conseguiria fazer isso se a TV estiver ligada com uma conexão de banda larga, porque as nossas antenas de TV elas só recebem o sinal, mas não conseguem enviar dados pelo sinal. E aí eu aproveito uma pergunta que chegou pela gente pelo chat, do Leonardo Schimmelfeng, e ele gostaria de saber se é possível a gente ter interatividade sem um serviço eficaz de banda larga. É possível, sim. Existem dois tipos de interatividade. A interatividade local, que é exatamente aquela interatividade no qual você usa o set-top box, a caixinha de conversão, que você tem, como na sua casa você tem para receber a TV a cabo, aquela caixinha, você é obrigado a ter também na TV digital, para receber o sinal digital, aquela caixinha, que pode estar dentro do televisor, embutida, ou pode estar fora do televisor. Então essa caixinha vai permitir que você receba aplicativos que estão dentro dela, programas que estão dentro dela, que vão te oferecer uma série de coisas, jogos, comerciais, serviços públicos, declaração do imposto de renda, treinamento de cursos, pagamento de impostos, bolsa de empregos, uma série de coisas. E para isso você não precisa da banda larga se você for só acessar e ter conhecimento. Você pode inclusive usar o teu controle remoto para colocar sim ou não, para colocar, por exemplo, 0 ou 1, como os dados binários de qualquer computador, qualquer relação digital. Já que a televisão é digital, você vai permitir também que esse 0 ou 1 seja reconhecido pelo set-top box e colocado ali não em tempo real, mas ser respondido logo a seguir, ou por um celular, ou por algum outro artefato, mesmo pela própria internet, a resposta daquilo, se você quiser individualizar seu conhecimento. Melhor explicando, eu quero marcar uma consulta no SUS, eu tenho lá todos os médicos, tenho as especialidades, eu escolho. A confirmação da minha consulta virá por celular, virá por telefone.
Esta é já a segunda etapa, que é a interatividade plena. Essa precisa da banda larga, sim. Da banda larga mesmo, porque, por exemplo, mesmo que eu tenha lá uma listagem de médicos, se eu clicar em um, essa informação precisa ser enviada para o posto de saúde, por exemplo, para que seja marcada essa consulta efetivamente. Mas isso é possível se fazer por controle remoto. O que você vai precisar do canal diretor é quando você quiser individualizar a ação, uma conta bancária, uma situação específica, quero acompanhar meu fundo de garantia. Quando eu for entrar na minha conta específica do meu fundo de garantia e levantar os meus dados, eu posso receber os meus dados, mas eu não vou poder mexer nela. Para fazer qualquer movimentação, eu vou precisar do canal de retorno. Portanto, como o André acabou de colocar, múltiplas funcionalidades é um campo promissor, não é? Envolvendo aí o futuro da TV digital. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo, é o intervalo Que Educa da TV Unesp, e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Fórum, falando sobre TV digital, e agora é momento de William Poliveri trazer questões que ele tem aí da internet. Isso mesmo, Tárcio. André, nós recebemos uma pergunta de um estudante, Luiz Paulo Jarussi, inclusive aproveitando o gancho do bloco anterior que nós conversamos sobre interatividade, sobre a implantação, ele chama a atenção para um problema envolvendo os conversores. Vamos ver. Meu nome é Luiz Paulo, sou estudante de jornalismo. Eu gostaria de saber quando os conversores vão ser realmente acessíveis a toda a população do país e se o governo pretende criar algum programa para adquirir esses aparelhos. André, inclusive essa pergunta também chegou para a gente pelo chat, é uma pergunta enviada pela Patrícia Baceto. E então, o governo já pensa em alguma estratégia para ajudar a popularizar a venda dos conversores? Então, vamos raciocinar. A nossa grande intenção não é atingir o segundo televisor ou terceiro televisor na casa de quem pode e quem tem condições de comprar uma televisão LED 42 polegadas, 46 polegadas, 50 polegadas, com interatividade interna. Esse público vai, por si só, tomar decisões relativas às novas tecnologias, mas é acompanhar aquela população de 60 milhões de brasileiros que não tem capacidade ainda, ganha menos de um salário mínimo. Está melhorando, está crescendo, já os últimos anos mostraram que já vem essas pessoas tendo mais capacidade de consumo, tá? As coisas estão caminhando no sentido de incluí-los no mercado de consumo, mas ainda tem uma grande parcela, e o número é estimado em 60 milhões, que ainda são deprimidos economicamente. Como resolver essa questão? Então, colocar um set-top box só com a televisão digital, ela daqui a pouco vai ficar defasada. Então, já que nós temos dois grandes programas, televisão digital e Plano Nacional de Banda Larga, talvez a melhor ideia, a mais inteligente, seja aquilo que a gente chama de Media Center. Não é um set-top box simplesmente, é uma caixinha que vai ter o conversor da TV digital, o processador, mais o MIDR, mais o Ginga, que vai permitir a interatividade, mais a entrada HDMI, que vai fazer a conversão do sinal digital, o analógico para o digital, mas também terá um browser e um modem, para você ter a possibilidade de estar conectado com a internet. Então, ali é uma caixa de conversora no sentido mais amplo, no lato sensu, porque você terá a capacidade de ter TV digital interativa, ter a possibilidade de ter internet, de ter ligações com IP, e na medida em que você tem esse acesso na sua casa, na sua região, e mais banda C e outros que você puder incluir ali. Porque essa casa seria o que a gente chama de Smart Box. Seria uma caixa inteligente no qual esse Smart Box pudesse permitir que a pessoa, num tiro só, sendo financiado ou mesmo fidelizado, e aí eles perguntaram sobre a questão se o governo vai ajudar. Alguma linha de crédito. A ideia é fazer com que Banco do Brasil, Caixa Econômica, possam financiar isso a preços bem baratos. Prestações de R$15, R$12, R$17 está sendo estudado. Em alguns casos, até o banco, por exemplo, o Banco do Brasil, tem interesse que essa pessoa seja correntista. Então, na medida em que ela abra uma conta, ele recebe um set-top box de graça, ou seja, fidelizado, com aplicativos do banco dentro. Outro aspecto sobre o qual até nós conversávamos aqui durante o intervalo era a exportação do modelo brasileiro de TV digital
para a América Latina, não é? Se não me engano, são 13 países já que importam o nosso modelo. Qual o objetivo dessa exportação do sistema e do modelo brasileiro para esses países vizinhos? Bom, a integração, evidentemente, né, entre esses países. Vamos lembrar que a gente falou no começo sobre a questão da escolha do sistema de televisão a cores. Era uma dificuldade, porque a televisão que vendia no Brasil não vendia na Argentina, não vendia no Chile. Eram três, o Chile era NTSC, a Argentina era PAL-N e o Brasil era PAL-M. São 3 sistemas diferentes que não eram compatíveis. Então a primeira questão foi essa, compatibilização dos sistemas. Não só sob o ponto de vista econômico, mas sob o ponto de vista social, dos conteúdos. Mas mais do que isso, permitir a integração também da própria indústria latino-americana de produção de aparelhos, de componentes, permitir que haja concorrência entre os países, permitir a exportação através do Mercosul, através do Unasur, quer dizer, permitir que haja a possibilidade de integração econômica através da própria constituição de um mercado de televisão digital compatível entre todos os países. A permitir também que todos, você vai poder viajar, por exemplo, do Brasil para a Argentina com o seu celular, e vai entrar na Argentina, a televisão argentina vai entrar no seu celular, de graça, porque você está recebendo pelo ar aquele mesmo sinal ISDB que está sendo passado em toda a América Latina. Então, tem uma série de vantagens, sejam econômicas, sejam industriais, sejam sociais, sejam de produção cultural, que são muito importantes e foi a grande conquista. Infelizmente, nós temos ainda a Colômbia e o Panamá fora desse grande conjunto, desse clube de países que estão integrados na TV digital ISDB, nipo-brasileira, que esses 2 países preferiram o sistema europeu. Então, essa capacidade que tem o nosso decodificador de tabelas, ou o Midware, ou o Ginga, como é o nome dele, ele já é um padrão da União Internacional de Telecomunicações. É o primeiro padrão brasileiro, criado no Brasil, que é reconhecido internacionalmente como um padrão universal. E agora, os países, inclusive a Europa, está querendo incluir o Ginga como um Midware dentro do sistema DVB, que é o sistema europeu. O que vai permitir que os conteúdos produzidos no Brasil, produzidos na Argentina, produzidos no Chile, produzidos no Japão, integrem também o sistema interativo do sistema europeu e vice-versa. Tomara que seja assim realmente, não é, André? Eu, em nome da TV Unesp toda, quero agradecer muito pela sua presença e por nos trazer essas informações de como caminha, né, do que está sendo trilhado para o futuro da comunicação na TV digital aqui no nosso país. Muito obrigado. Tarcio, William, muito obrigado. Parabéns a todos aí. Grande sucesso a TV Unesp, que começa agora a dar seus passos. Esperamos todos que possamos aprender muito com isso. Muito obrigado, André. E o fórum de hoje está acabando na TV, mas ele continua na internet. Siga e curta os nossos perfis nas redes sociais. E no nosso site você fica sabendo quem serão os nossos próximos entrevistados. Além disso, também no site você conhece toda a programação da TV Unesp e os horários de exibição do fórum. Muito obrigado pela companhia. Nós nos falamos no próximo programa. Até lá. Até mais.